Olá, pessoal. Dado o cenário político atual, tem nos chegado muitas perguntas aventando a possibilidade do retorno da monarquia ao Brasil. Para responder essa pergunta, antes de responder a essa pergunta, aliás, gostaria de fazer com vocês, aliás, duas ponderações. Bastam duas ponderações para vocês entenderem que esta colocação não é tão simples. Vamos à primeira colocação. O Brasil hoje é um regime presidencialista republicano. É uma república presidencialista. Portanto, para que o Brasil venha a ser monárquico, essa medida tem que ser via constitucional. Né? Para que ela seja uma medida implementada via Constituição, tem que haver uma emenda na Constituição, né? Em que a Constituição preveja um parlamentarismo monárquico. Como é que isso vai ser feito? Isso só pode ser feito através de emenda constitucional, aonde essa emenda constitucional preveja três regimes: o republicano, como é o atual, com modificações, evidentemente, e o parlamentarismo. O parlamentarismo de dois modelos: o parlamentarismo monárquico e o parlamentarismo republicano, presidencialista, portanto. Não é? Entretanto, este é o melhor cenário. Né? Isso tem que ser feito, tem que ser levado à consulta popular e a população opta por um regime ou por outro regime. Entretanto, não é isso que está em curso no Brasil. O que está em curso no Brasil são duas PECs relativas ao parlamentarismo, né? Onde uma PEC está no Supremo Tribunal Federal e a outra PEC está dentro do Congresso Nacional. Né? Ambas as PECs não cogitam, sob nenhuma hipótese, a introdução, a inserção da proposta do parlamentarismo monárquico no Brasil. Muito pelo contrário. São PECs que têm um executivo muito mais reforçado e são PECs de cariz profundamente ditatorial. Nós já fizemos um vídeo sobre isso, não repetiremos o assunto. Caso vocês queiram, procurem o vídeo. Pois muito bem. Portanto, para que o regime preveja a instauração da monarquia parlamentarista, é preciso haver uma terceira PEC. A terceira PEC. Né? Para tanto, é preciso levar essa proposta até os parlamentares, aos congressistas, e fazer um trabalho dentro do Congresso Nacional. Porque se a população deixar o Congresso Nacional conduzir as coisas como vem conduzindo, não é? Evidentemente que essa proposta monárquica não passará nunca, sob nenhuma hipótese. Né? Pois muito bem. O que acontece? Nós temos que ter em vista uma outra perspectiva. Desde a década de 60, os partidos de esquerda tentam emplacar o parlamentarismo no Brasil. Nós deveríamos nos perguntar por quê. Se o presidencialismo é o melhor regime, por que eles tentam emplacar o parlamentarismo? Lê do engano. Para a esquerda, o parlamentarismo será o melhor regime. Nós faremos um vídeo especificamente sobre isso, não vamos nos delongar mais ao assunto. E essa é a razão pela qual a esquerda, nas suas diferentes facções, tem tentado passar o parlamentarismo no Brasil. Porque é o melhor regime para eles. E uma vez que eles alcancem o poder, não se pode sair dele nunca mais. Né? Então, este é um ponto. Um segundo ponto. José Serra e Fernando Henrique Cardoso, na entrevista na Globo News ao Mário Sérgio Conte, falaram ambos que o regime republicano, a Constituição de 88, já deu o que tinha que dar, portanto, eles estão na linha de horizonte deles fazer uma nova Constituição, provavelmente, e alterar o regime. E ambos falaram claramente em parlamentarismo. Inclusive Renan Calheiros, que nunca foi parlamentarista, outro dia disse que sempre foi parlamentarista. Então, esse assunto está correndo à baila e à solta dentro de Brasília. Né? E é o rumo que eles vão tomar. Pois muito bem. Então, Mário Sérgio Conte pergunta a José Serra se eles vão abrir o parlamentarismo à consulta popular. José Serra fala que não é necessário, isso não será feito. Portanto,
é uma medida autocrática do Congresso. Eles não podem simplesmente mudar o regime sem fazer consulta popular. Isso é absolutamente ilegal, porque a população brasileira, quando foi às ruas, em nenhum momento autorizou os congressistas a alterar o regime. A população foi pedir moralização pública, não foi pedir mudança de regime. Portanto, é preciso que se faça que os movimentos de rua se posicionem firmemente e vá ao Congresso Nacional exigir respeito ao Brasil. Porque esta proposta não foi pauta de nenhuma exigência de movimento de rua desde 2013. Né? E, portanto, que se vai haver uma mudança de regime, portanto, que se abra a consulta popular, portanto, crie-se uma terceira PEC, e nesta PEC que seja inserido a possibilidade da monarquia parlamentarista. Para tanto, que o Brasil não incorra no erro que incorreu da outra vez. Porque quando o regime parlamentarista veio, quando foi feito um referendo popular para aprovação, escolha entre o presidencialismo e o parlamentarismo, o que aconteceu? Os políticos, a princípio, deram, se não me engano, 6 ou 8 meses de prazo para a escolha e a exposição dos temas, para que a população entenda o que é um regime monárquico e o que o diferencia de um regime parlamentarista. Depois, esse mesmo Congresso Nacional fez uma manobra. E aquele tempo que eles tinham dado de 6 ou 8 meses, eles reduziram para 2 meses, se não me falha a memória. Neste ínterim, evidentemente, a população não conseguiu entender e o movimento monárquico não teve tempo, por sua vez, de esclarecer ao público o que caracteriza, o que configura um regime monárquico. O resultado era óbvio. O povo votou pelo presidencialismo, não porque goste do sistema, mas por absoluto desconhecimento. Eu não vi até agora nenhum membro da Casa Real Monárquica vir a público, efetivamente, ou alguém ligado à Casa Real Monárquica vir a público e começar, de fato, a instruir a população brasileira o que configura uma monarquia parlamentarista. Se isso não for feito, essa é simplesmente uma demanda do nada dentro do vazio. A população, por não entender, não vai acatar e não vai apoiar. É muito simples isto. Este é o primeiro ponto, portanto. Caso se queira, tem que começar a fazer um movimento junto a parlamentares e junto à própria Casa Real Monárquica e aos apoiadores do movimento da monarquia, para que a proposta da monarquia seja factível e viável. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, no meu entendimento, o mais grave. Me sinto um pouco à vontade, ou bastante à vontade de falar dele, porque essa é exatamente a área que nós trabalhamos. Desde que a monarquia foi deposta, a historiografia brasileira foi completamente reescrita. Completamente reescrita. E foi reescrita de modo falseado. E foi reescrita de tal forma que construiu-se uma argumentação historiográfica que é uma teratologia documental. Isso significa que hoje o que nós estudamos e o que é ensinado dentro das escolas, não só a escola primária, até a universidade, teses de doutoramento, de mestrado, de pós-doutorado, tudo. Toda a linha de ensino que existe dentro do Brasil relativa à presença do que foi Portugal, do que é Portugal, da trajetória medieval de Portugal e do que foi o Brasil enquanto ligado a Portugal, é completamente falseado. Completamente falseado. Se nós temos o falseamento da história brasileira é tão dramático que eu me arriscaria a dizer, sem medo de errar, que por volta de 95% da história nacional brasileira é falseada. É gravíssimo o que foi feito. Portanto, diante de uma história falseada, construída através de burlas documentais, qual é a história que vai se ensinar sobre a monarquia? Porque quando o regime parlamentarista monárquico vier à baila dentro de um campo de discussão, quem está habilitado a falar em nome do Brasil colonial e da defesa da monarquia portuguesa? Citem-me algum historiador no Brasil que fará isto com propriedade. Ou algum filósofo. É um cenário árido.
tanto a historiografia brasileira quanto a historiografia portuguesa foram falseadas. Em Portugal o cenário é menos dramático, mas ainda é igualmente dramático. Pois muito bem. Então o que vai acontecer? Eu vou dar uma ideia para vocês do falseamento histórico. Quem começou este falseamento histórico? Existe um indivíduo que é altamente emblemático, porque ele começa alterando determinados termos históricos. Existe um dicionário clássico, que é um dicionário de um padre, o padre Rafael Blutot. Ali nós temos a distinção entre a palavra colônia e povoamento, né? Sempre ensinou. Então eu vou apresentar para vocês alguns problemas históricos relativos ao falseamento histórico da história do Brasil. O primeiro, o Brasil nunca foi colônia de Portugal. Essa brochura aqui, que nós reeditamos, é um trabalho que foi feito pelo historiador paulista Dr. Tito Livre Ferreira, juntamente com uma grande equipe por volta de 1940, 1950. Dr. Tito Livre Ferreira faz essa palestra, ele dá esta palestra na década de 40, na década de 60, na Sociedade de Geografia de Lisboa, da qual ele era membro, né? E Dr. Tito Livre Ferreira, e juntamente com essa equipe, eles analisam mais de 150 mil documentos de fontes primárias. 150 mil documentos. Nesses 150 mil documentos, afirma Tito Livre Ferreira que ele nunca, jamais, em tempo algum, encontrou a palavra colônia na documentação brasileira. Pois muito bem, se a palavra colônia não existe na documentação brasileira, como é que ensina-se que o Brasil foi colônia de Portugal? Então aqui nós temos uma pergunta, né? Não existia a palavra colônia na documentação brasileira, existia a palavra povoar e povoamento. Então Rafael Blutot, outros cronistas, e notadamente no período de Dom Pedro II, Van Hagen reescreve a história brasileira, busca documentos em tudo quanto é lugar do mundo, faz uma grande recolha, evidentemente, mas ele reescreve e altera essas palavras. Van Hagen, a partir do século XIX, portanto, a história brasileira passa a ser reescrita, embora nós já tenhamos documentação do século XVIII e do século XVII, ligados ao Brasil, que começam a fazer determinadas adulterações absolutamente criminosas na área de tradução de palavras, né? Então Van Hagen começa a reescrever a história brasileira. Euclides da Cunha, outro, que é um clássico na historiografia brasileira, mas Euclides da Cunha também reescreve essa documentação, e essa alteração documental é absolutamente grave, porque começa a ser inserido, a criar um tipo de mentalidade que não existe no período. Pois muito bem, por que o Brasil não foi colônia? Entre vários motivos, há um motivo principal, que é um outro problema. O Brasil não foi colônia porque o Brasil nunca foi território de Portugal. O Brasil sempre pertenceu à Ordem do Templo de Portugal e à sua sucedânea, a Ordem de Cristo. Por bula papal, o Brasil nunca pertenceu a Portugal. Portanto, e a Ordem do Templo é uma ordem iniciática que constrói toda a história da nacionalidade portuguesa. É a Ordem do Templo que financia, projeta, né, e executa os chamados descobrimentos marítimos brasileiros. Esta concessão das terras a oeste já estava prevista, já existe pequenos adendos no Tratado de Alcáçovas Toledo e já existe o Tratado de Tordesilhas, que prevê a tomada de posse de terras ligadas à ilha. Então esse é um assunto extremamente complexo, mas por bula papal o Brasil nunca pertenceu à coroa portuguesa. E a Ordem do Templo de Portugal e a sua sucedânea, a Ordem de Cristo, nunca tiveram colônias. Portanto, e este assunto é tão grave que Dom João VI e Dom Pedro I, para tomar determinadas medidas, mandam consultar o arcebispo da Bahia, já quase 300 anos depois, perguntando se de fato eles podem tomar aquelas medidas porque o Brasil pertence a Portugal ou pertence à Ordem de Cristo. Então este é um outro ponto. Um outro ponto. Toda a história da nacionalidade portuguesa, do início da formação da nacionalidade portuguesa, é uma história espiritual profunda, ligada ao chamado mito do Quinto Império e o mito de fundação da nacionalidade portuguesa. Nós temos uma publicação que chama
a Cristofania de Eurique, é exatamente aqui que reside o início e parte do grande projeto que Portugal vai desenvolver futuramente. Pois muito bem, toda a trajetória histórica medieval de Portugal não pode ser vista sem nós levarmos em conta o chamado mito do Quinto Império do Mundo. O mito do Quinto Império é precisamente um mito ligado às profecias do monge calabrês Joaquim de Fiore, também uma publicação nossa, Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore é um monge calabrês que tem uma teoria que fala das teorias das três idades do mundo: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. A terceira idade seria a idade em que a humanidade seria reconduzida, rediviva em si mesma. Não há como ler a história de Portugal sem ter em perspectiva os mitos fundadores da nacionalidade portuguesa. Esse é um outro ponto. De tal forma, o mito do Quinto Império é poderoso que ele origina, ligado à Ordem do Templo de Portugal, uma manifestação que hoje nós entendemos como uma manifestação cultural, popular, que são as festas do Divino Espírito Santo, que estão presentes pelo Brasil inteiro. Essas festas são originárias na Idade Média, o culto do Divino Espírito Santo. Só que o culto do Divino na forma de império é um culto exclusivo do mundo lusíada. Ele não é um culto católico e jamais foi. É tão profundo este culto que é precisamente por conta da palavra império, né, que José Bonifácio, quando vai coroar Dom Pedro I e Dom Pedro II, José Bonifácio faz o quê? Se nós pararmos para pensar, Portugal tem reis. Se Portugal tem reis, por que o Brasil tem imperadores? Não faz sentido. Não faz sentido. Isso é uma tramóia histórica. Quem organiza isso? José Bonifácio. Sob o pífio argumento de que a palavra imperador era mais conhecida do que a palavra rei. Portanto, ele altera o regime português e instaura um império. José Bonifácio, neste momento, rompe com toda a trajetória espiritual de Portugal. E, de fato, sobre esse aspecto, ele funda um império completamente sem sentido. Porque, inclusive, a noção real de império não passa para a dinastia dos Bragança. Um outro ponto extremamente poderoso e altamente problemático. Ensina-se nas escolas que Portugal sempre foi um país católico. Portugal nunca foi um país católico. Nunca foi um país católico. Portugal é um país cristão. E é prudente que não se confunda cristianismo com catolicismo romano. É muito prudente. E qual é o tipo de cristianismo que vigora em Portugal? O cristianismo grego-bizantino. A presença romana em Portugal ela entra muito tardiamente e por pouco tempo. Ela entra com Dom João III, com a Companhia Jesuítica. Dom João III é praticamente o rei que financia a formação da Companhia Jesuítica, que supostamente surge na Espanha, né? Ou em outros lugares fora de Portugal, supostamente. Os jesuítas vêm para o Brasil e eles são funcionários pagos pela coroa portuguesa, funcionários públicos pagos pela coroa portuguesa. Portanto, para vocês entenderem um outro problema ligado a esta ideia da catolicidade de Portugal. Portugal teve 34 reis. Desses 34 reis, 19 foram excomungados. Portanto, só isso dá uma perspectiva de que a tese da catolicidade portuguesa é um tanto quanto anômala. E é preciso entender, bom, se Portugal tem uma trajetória espiritual, essa trajetória espiritual não está inserida dentro da Igreja de Roma? Não, não está. Nunca esteve e sempre correu à margem da trajetória espiritual da Igreja Romana. Ela sempre esteve inserida dentro da trajetória grega bizantina. Não é? Pois muito bem. Este é um outro ponto que tem que ser revisto. Um terceiro ponto. Portugal, um quarto ou quinto ponto. Portugal teve 4 dinastias. A primeira dinastia, a dinastia de Borgonha, a segunda a de Avis, a terceira dos Filipinos e a quarta a de Bragança. Pois muito bem. Quando os Bragança assumem? Quando os Filipes, quando Portugal retoma a coroa do período filipino. E quando é que os Filipes entram? Quando o rei Dom Sebastião, que é da dinastia de Avis, teoricamente morre na batalha de Alcácer Quibir, em África. A partir daquele momento, Portugal e os seus as suas províncias passam à tutela da Espanha.
Durante o período em que o Brasil esteve sob o regime da Espanha, a Espanha deixou dívidas homéricas para Portugal. Quando há a restauração portuguesa, em 1640, pelo rei Dom João IV, já da dinastia de Bragança, Portugal, quando volta para as mãos da coroa portuguesa, os espanhóis deixam como legado dívidas absolutamente gigantescas com vários países do mundo, sendo que o maior credor, um dos maiores credores, vem a ser precisamente a Inglaterra. É exatamente por conta dessa dívida que a Espanha deixa, por exemplo, que grande parte do processo ligado à mineração e aos impostos que a coroa portuguesa recebe das suas ex-províncias vai para quitar dívidas que a Espanha deixou. Não é Portugal quem cria essas dívidas, é a Espanha. Dívidas tão colossais, das quais a coroa portuguesa, que sempre foi pobre, nunca conseguirá se desvencilhar. Essa é uma das razões pelas quais Dom João VI, quando a família imperial vem para a família real quando vem para o Brasil, Dom João VI tem que abrir os portos para as nações amigas, né? E leia-se por nações amigas a Inglaterra, que era precisamente o grande credor da Espanha. E essa é a razão pela qual a Inglaterra tem exclusividade no trato comercial. Não é Portugal quem faz isto, é a Espanha. Isso é uma outra questão. A questão da dinastia dos Bragança. Os Bragança são reis? Nunca foram. Os Bragança são regentes. Por quê? Por uma razão simples. Dom Sebastião, o último rei de Avis, morre na Batalha de Alcácer Quibir em África. Ele não era casado, não tinha descendentes. Pois muito bem. Assume o período filipino, né? E depois vem Dom João IV. Dom Sebastião está vivo. Dom Sebastião não morre na Batalha de Alcácer Quibir em África. Esta é uma outra inverdade histórica. Portanto, o rei está vivo. E você não pode entronizar uma outra dinastia, porque isso configura crime de Estado. É regicídio, né? É passível de morte. Pois muito bem, Dom Sebastião encontra-se com Dom João IV, já ancião, e fala para Dom João IV assumir a coroa. Dom João IV nunca quis assumir a coroa portuguesa, exatamente porque o rei estava vivo. E Dom João IV então faz o chamado juramento da Imaculada Conceição. Se vocês observarem, nenhum rei da dinastia de Bragança é coroado. A coroa não está sobre a cabeça dele. A coroa está sempre do lado. E nesse juramento que Dom João IV faz à Imaculada Conceição, ele entroniza Nossa Senhora da Conceição como padroeira da Casa Real de Bragança e, por conseguinte, como padroeira do Brasil, né? E a partir desse momento, Nossa Senhora da Conceição, até hoje, é a padroeira de Portugal e é a padroeira do Brasil, né? O que está presente neste juramento? Dom João IV faz o chamado juramento de vassalagem, aonde ele se compromete a guardar a coroa até o retorno do rei da dinastia de Avis. Portanto, abre-se o chamado período do interregno identitário nacional, perfeitamente consoante às profecias de Ourique, depois da 16ª geração de Portugal. Abre-se o chamado período do interregno identitário nacional, em que os reis de Bragança não são reis, eles são regentes. Regentes que guardam a coroa até o retorno do rei. Isto tem uma outra implicação num mito muito profundo e pouquissimamente entendido, que é o chamado retorno de Dom Sebastião, cujos paralelismos com o retorno do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda são e devem ser estabelecidos, porque é o mito do desejado, do encoberto, não é? Pois muito bem. Portanto, toda a trajetória da Casa Real de Bragança, quando Dom Pedro I é coroado, se vocês observarem, Dom João VI nunca colocou a coroa na cabeça. Ele nunca apareceu coroado, a coroa está do lado. Dom Pedro I já aparece coroado, Dom Pedro II já aparece coroado. Portanto, José Bonifácio, quando cria o falso império que ele inventa, a revelia da tradição portuguesa, ele rompe com toda esta tradição histórica. Isso são pequenas pinceladas para dar a vocês a ideia de que há uma fraude histórica construída dentro do Brasil acerca do Portugal medieval e da presença da coroa portuguesa, né?
Evidentemente que hoje a Casa Real como está, ela é uma dinastia autêntica. Autêntica, não se discute isso. Agora, até onde a própria Casa Real portuguesa estaria disposta a rever as atitudes antimonárquicas da tradição portuguesa, encetadas por José Bonifácio e por Van Hagen. Se isso não for feito, como é que nós podemos pensar em instaurar um parlamentarismo monárquico no Brasil? Sem revisão histórica séria, profunda, e sem entender aquilo que desde todo sempre Portugal defendeu, que é um projeto espiritual. A monarquia portuguesa nunca foi uma monarquia materialista. Nunca. Ela sempre defendeu princípios espirituais profundos. E 99,9% dos brasileiros desconhecem o que são esses princípios. Portanto, não basta nós simplesmente querermos o retorno da Casa Real Monárquica. É preciso fazer um trabalho de base. Esse trabalho de base não foi feito até hoje. E ele não será feito em 1 ano, em 2 anos. Mas, independentemente do regime monárquico ser instaurado ou não, é urgente a revisitação histórica verdadeira do Brasil. Se nós queremos passar o Brasil a limpo, e é preciso passá-lo, a primeira coisa vai recair impreterivelmente sobre revisão documental. É preciso rever os manuscritos e as fontes primárias. Sem isto, sem entender o que foi Portugal na plenitude e na acepção do início da nacionalidade portuguesa, o que foi este projeto espiritual, o Brasil, mais uma vez, agirá de forma absolutamente superficial e irresponsável. É uma forma altamente eficiente de, pela segunda vez, dar um tiro no seu próprio pé. Não é possível continuar caminhando em cima de mentiras históricas. A história do Brasil foi completamente falseada. Nós temos essa outra publicação, onde já alertavam grandes indivíduos sobre a linguagem falsa que foi desenvolvida na história brasileira. Portanto, inquestionavelmente, a Casa Real Monárquica do Brasil tem símbolos e representa algo que a República nunca representou. O primeiro ponto é trazer isso à discussão, seriamente. E a hora que isso for trazido à discussão, aí vocês vão começar a entender, em parte, o que é o aparelhamento do Estado e os crimes infindos que a República cometeu contra a história de Portugal e contra a história do Brasil. Vamos considerar que a família real monárquica assuma. No dia seguinte, continuará sendo ensinado nas escolas que o Brasil foi invadido por Portugal e que o Brasil foi colônia? As coisas são muito mais sérias do que possam parecer. Mas, espero que tenha clareado. Isso não é para demovê-los, caso seja esse a vontade de vocês, mas é simplesmente para entender que ações profundas demandam atitudes profundas, continuadas e firmes. Não se reconstrói a história de um país do dia para a noite e de forma leviana. Aliás, nem deve ser o objetivo reconstruir a história do país. Mas deve ser o objetivo, sim, rever as fontes documentais e reinterpretá-las. Porque sem isto, todo e qualquer passo que nós dermos é absolutamente infrutífero. Espero que tenha clareado. Até mais.